Olá meninas, tudo bem? Deixa eu espirrar isso aqui. Estou um pouquinho melhor da voz, graças a Deus. Vamos falar sobre o autocuidado. Autocuidar de si mesmo para cuidar dos outros. O que acontece? Às vezes a gente esquece de cuidar da gente para cuidar só dos outros. Se você não se cuidar primeiro, como você vai cuidar de outras pessoas? Se você não buscar conhecimento, como você vai ensinar outras pessoas? A gente precisa entender isso, tá? Por que a importância de cuidar de você primeiro, depois dos outros? Gente, se você não cuida da sua saúde, se você não dá prioridade para você, fica difícil. Eu tive a experiência dessa semana ficar ruim, eu ter que largar tudo para cuidar de mim primeiro, porque senão eu não ia conseguir seguir em frente. Então a gente precisa entender isso, meninas, tá bom? Sempre, ó, autocuidado. Vamos falar do autocuidado. Vivemos em uma sociedade que só somos educados, criados para atender a expectativa das pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? A gente só pensa em cuidar nas outras pessoas, a gente só pensa nas outras pessoas que estão no nosso redor, esquecemos de nós. Fazer as coisas pelos outros, só fazemos as coisas pelos outros e não fazemos nada por nós. E deixamos as nossas coisas que são prioridade nossa, tipo um exercício físico. Muitas vezes deixamos de fazer um exercício físico que é para a nossa saúde, para fazer uma coisa para um filho, para o marido, para uma mãe, para o pai. Não! Você tem que cuidar dessas pessoas sim, mas você não pode abrir mão de fazer um exercício físico para a sua saúde, tá bom? Então a gente precisa ter ciência disso, gente. Ai, eu arrumei um cara, eu tô amando ele. Você deixa de estudar, você deixa de se crescer profissionalmente só para viver a vida do cara. Não, a vida do cara é uma, a sua vida é outra. Você tem que seguir em frente, você não nasceu grudada com ele. Porque se um dia acontecer alguma coisa, você não estiver mais com esse cara, o que você vai fazer? Como que você vai fazer? Sempre fazendo o que os outros consideram ser importante para nós. E outra coisa, muitas vezes a gente faz coisas que são importantes para os outros, não para nós. Muitas vezes fazemos coisas para agradar as outras pessoas e não agradamos a nós. Abrimos mão de certos sonhos nossos para agradar essa pessoa. Tá, gente? E muitas vezes a pessoa te larga, muitas vezes no futuro, e você abrir mão do sonho seu. Eu não estou falando agradar, ser educado, né? Muitas vezes fazer um agrado para uma pessoa que você gosta é normal. É o certo, mas agora você abrir mão de uma coisa que futuramente vai ser uma profissão sua, que vai ser um ganho seu para você ter uma estabilidade de vida melhor, isso está errado. Tá bom? Por causa do outro. E daí, se de repente o outro muda? Porque a gente não pode criar expectativa nas pessoas, em pessoas. De repente a pessoa tá com você hoje, amanhã não tá. Tô falando assim por experiência de vida. Quem já tem experiência de vida já passou por muita coisa aqui. Tá bom, meninas? O que é ter autocuidado? A qual a sua importância? Exemplo, vou dar um exemplo para vocês do que eu tava falando. Estudo, cuidar da sua alimentação, do sono, sua produtividade, atividade física. Se você não fazer uma atividade física, você não vai ter produtividade para fazer outras coisas. Gente, eu tô de atestado 15 dias. Vocês não sabem o quanto eu tô estressada. Porque eu não estou conseguindo fazer meus exercícios físicos. Eu não posso. Eu fui tentar fazer, eu não consegui. Eu estou me recuperando de uma pneumonia. Vocês têm noção o que eu tô passando? Como eu tô? Eu tô mal. Mas eu vou fazer o quê? Eu não posso. É uma coisa assim séria, né? No caso já é uma coisa séria, urgente, que eu não posso fazer nada. Eu tenho que esperar me recuperar. Mas se você não faz exercício físico, você não tem pique. Isso é verdade. Isso eu concordo, tá bom? Já aumenta sua confiança, autoestima, até o seu poder da empatia, zelo consigo mesmo. Gente, você precisa ter autoestima. Vamos falar aqui, eu falo de mulheres, eu mexo com mulheres que se comparam muito, tem muita comparação. Porque às vezes vê uma mulher mais bonita do que ela. Você é tão bonita quanto essa. Pode ter certeza, alguém vai te achar linda,
tá? Então, mulher precisa parar com isso. Porque a mulher, ela fica muito, ai, aquela lá é mais bonita do que eu. Será que ele vai? Olha, gente, para. O cara, se ele gostar de você, pode ter a mulher mais bonita do mundo. Ele vai ter a opção de estar com você. E você tem que entender uma coisa, se a pessoa não está com você é porque ela não quer. E acorda pra vida e vai viver sua vida. Tá bom? A gente precisa entender isso. Tem gente que confunde, gente, autocuidado com egoísmo. Sedentarismo não é nada a ver. Primeiro deve colocar... Vocês lembram daquela história do avião? Não tem uma história do avião que a aeromoça fala, primeiro coloca a máscara em você, depois os outros. Então primeiro você tem que salvar a sua vida. Mesma coisa assim na vida real. Então tem gente que confunde o autocuidado que a pessoa tem com ela com egoísmo. E não é egoísmo. O autocuidado, você cuidar de você, não é egoísmo. Porque se você não está bem, como que você cuida de outras pessoas? Como que você vai falar assim, não, olha, gente, não tem como. Isso não é egoísmo. E quem fala para você egoísmo não tem nem noção do que está falando. Porque você precisa se cuidar, você precisa estar bem. Eu falo isso porque eu lido com pessoas, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com a mente boa, bem, para mim conseguir cuidar de outras pessoas. E aí? Então, gente, tem muita gente que fala coisa que não sabe nem o que está falando. Tá? Então, cuidado para não confundir autocuidado com egoísmo e, tá? Autocentrismo. Não tem nada a ver, tá bom? Então, eu falo para vocês, tome muito cuidado com isso. Existem pessoas que confundem as coisas. Existem pessoas que não têm noção nem do que fala. É o que eu falei para vocês, eu estou voltando aqui com conteúdos aqui no canal, vai estar diretamente no canal para economizar o meu tempo. Então, assim, primeiro você, depois você cuida das outras coisas, das outras pessoas. Porque se você não cuidar de você primeiro, como que você vai fazer? Como que você vai cuidar de outras pessoas? Como que você vai conseguir? Não tem como. Não tem como. Tá bom? Então é isso que eu quero falar para vocês. Então o autocuidado é isso. É você cuidar de você, olhar para você, cuidar da sua mente, cuidar da sua saúde, para depois fazer as coisas para os outros. Não abrir mão de fazer as coisas para você, porque depois se você fica doente, ninguém vai fazer o que você tem para fazer no seu lugar. Não vai. Então, pensa bem nisso, tá? Então as pessoas têm que entender. Mesma coisa eu falo em relacionamento e outras coisas. Às vezes você abandona tudo por causa da pessoa. Não tô falando isso. Você não pode abandonar de ter um futuro, de estudar, de construir alguma coisa no futuro por causa da pessoa. E se a pessoa realmente te respeita, ela vai entender isso. Entendeu? Agora, se a pessoa não tá nem com você, se é uma pessoa nazista, possessiva, ela não vai entender isso. Então, pense no que eu estou falando, tá bom? Beijos e abraços. Agora os conteúdos vai estar tudo aqui. Agora eu vou conseguir trazer mais conteúdo para vocês aqui no canal. Então tá aqui, meninas. Esse é o autocuidado que a gente precisa ter. Então não adianta a gente querer cuidar das outras pessoas, sendo que a gente nem cuida da gente mesmo, sendo que a gente não busca um conhecimento, a gente não cuida da nossa saúde, a gente não cuida muitas vezes do nosso casamento, do nosso relacionamento, da nossa família, para depois querer cuidar dos outros. Tá bom? E tem certas coisas que são obrigação da pessoa, não de Deus e nem das outras pessoas. Porque a gente não tem que carregar ninguém nas nossas costas. Ajudar, ter gratidão é uma coisa. Agora, carregar nas costas são outras coisas. Beijos e abraços.